Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Na aula de hoje iremos ver aqui os teoremas de Devenant e Norton. Introduzindo aqui esses teoremas, imagine aqui um circuito qualquer, representado aqui por uma caixa preta. Esse circuito pode ter o número de resistores, pode ter a combinação qualquer de resistores, de fontes de tensão, de fontes de corrente, não importa. Um circuito qualquer, conectado a um resistor, ok? Na verdade, esse resistor faz parte do circuito, mas você quer fazer uma análise nele. Você quer calcular a corrente ou a tensão nele. Então, todo o resto não importa. Se esse for o caso, então você pode substituir todo o circuito que não importa para você por um circuito muito simplificado, apenas uma fonte de tensão. E essa fonte de tensão é o equivalente de Venant. Então, sempre um circuito qualquer pode ser transformado no equivalente de Venant. Isso é interessante porque o circuito fica muito compacto e você facilmente calcula corrente, tensão, potência, certo? Num resistor específico. Você também pode substituir o circuito qualquer, certo? No equivalente Norton. O equivalente Norton nada mais é do que uma fonte de corrente. Então veja que qualquer circuito pode ser substituído por uma fonte de corrente e aí fica mais fácil você calcular tensão, corrente ou potência em um resistor específico. Mas temos uma outra situação também que é muito interessante aplicar o teorema de Venant. Imagine que você tem um circuito qualquer e você divide aqui em duas partes. Uma parte do circuito você chama parte 1 e a outra parte 2, certo? Então você considerou um agrupamento de elementos de um circuito como sendo a parte 1 e o outro agrupamento como sendo parte 2. E em ambos os subcircuitos podem ter resistores, capacitores, qualquer elemento, ok? Com combinação qualquer. Só que está bem delimitado aqui os pontos A e B, certo? Você tem que ter dois pontos aqui separando as duas partes do circuito. Então você pode substituir apenas parte do circuito, a parte 1, por um equivalente de Venant, conectar na parte 2 e fazer toda a análise na parte 2. Ok? Isso é interessante quando você precisa calcular potência, corrente ou tensão, certo? Ou qualquer coisa aqui no circuito 2, na parte 2, mas a parte 1 não importa muito. Então você substitui por um equivalente, o circuito mais simples possível, uma fonte de tensão, que é o equivalente de Venant. Ou você também pode substituir pelo equivalente Norton, que é uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente ideal em série, em paralelo com uma resistência. A mesma coisa você pode fazer com o circuito 2, com a parte 2. Se a parte 2 não interessa para você, se o que você precisa calcular está tudo na parte 1, então você pode substituir a parte 2 por um circuito mais simples, um equivalente de Venant ou um equivalente Norton. Ok? Para ficar mais claro, vamos considerar um circuito. O mesmo circuito estudado em aulas anteriores, certo? Temos aqui um circuito e o objetivo é calcular uma tensão ou uma corrente nesse resistor R3. Eu destaquei aqui entre A e B. Então, a parte importante aqui para a gente é o que está entre A e B, que nesse caso é um resistor, certo? Então, todo esse circuito aqui poderia ser substituído por uma fonte de tensão, que é o equivalente de Venant, ou uma fonte de corrente, equivalente Norton. Vamos mostrar como isso é feito. Primeiro passo, você tem que desconectar a parte importante para futuras análises. Então, nesse caso, o resistor, você desconecta o resistor R3 e vai deixar os pontos A e B em aberto. Então, isso, pessoal, aplicamos aqui uma modificação no circuito. Vamos analisar agora esse circuito modificado sem o nosso resistor e entre A e B aberto. Essa tensão entre A e B é exatamente a tensão de Venant, certo? Então aqui você pode aplicar qualquer técnica. O importante agora é achar a tensão de Venant, que é a tensão entre A e B. Eu apliquei tensão de nó, por exemplo. Tensão de nó, nós temos aqui um nó essencial B, nós temos um nó A, certo? E temos esse outro nó aqui. Então, eu considerei o nó B como referência, ou seja, 0 volt. Certo?
Se aqui é 0, então aqui eu tenho 20 volts devido a essa fonte. Ok? Se aqui é 0, aqui eu tenho uma tensão que eu não sei, eu chamei de Vx. Certo? Então, eu posso aplicar aqui, eu só tenho um nó essencial agora, que é esse aqui. O outro nó essencial já tem potencial conhecido. Então, eu vou aplicar aqui a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó e vou achar o valor de Vx. Certo? Essa corrente X1, vou assumir aqui 3 correntes fictícias saindo do nó, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Essa corrente X1 vai deixar mais aqui, menos aqui. A corrente X2 vai deixar mais em cima e menos embaixo. Ok? Então, o que é que nós temos? X1 vai ser mais Vx sobre menos 20 sobre 20, partícula. E X2 vai ser mais Vx menos 0 sobre 5, essa partícula. E X3 vai ser menos 1 pé, porque 1 pé é estabelecido aqui por essa fonte e essa corrente vai vir nessa direção. Então, X3 é menos 1. Com isso, nós temos Vx igual a 8. Certo? Como Vx é igual a 8, ó, a diferença de potencial daqui para cá é 8 volts. Nós temos uma fonte de tensão de 10 volts e queremos calcular a tensão nessa fonte de corrente. Veja que meu VDV-NAN é a tensão entre A e B, que é exatamente a tensão nessa fonte de corrente. Aplico a lei de Kirchhoff das tensões aqui. Existem vídeos, temos vídeos aí já publicados, né, que explica cada teorema desse. Teorema da tensão de nó, lei de Kirchhoff das correntes, agora lei de Kirchhoff das tensões. Vamos escolher aqui o sentido horário e considerar o primeiro sinal que se encontra. Então teremos menos, e a soma das tensões é igual a 0. Então teremos menos 8 volts, menos 10 volts, mais VDV-NAN. Isso é igual a 0. Com isso, VDV-NAN é igual a 18 volts. Ok? Bem simples. Nesse estágio, você pode aplicar a técnica que você quiser. Poderia ser corrente de malha, por exemplo. O importante é achar o VDV-NAN, que é essa tensão em aberto. Próximo passo é curto-circuitar esses nós que estavam em aberto, A e B. Você vai aplicar um curto-circuito. E essa corrente que passa agora nesse curto-circuito é chamada corrente de Norton. Okay? Então, é um outro circuito agora a ser avaliado. E o objetivo aqui é calcular a corrente de Norton, essa corrente de curto-circuito. Bom, cada circuito tem uma análise específica. Nesse circuito aqui, certo? O que é que acontece? Essa fonte de corrente injeta 1 pé. Só que quando a corrente chega nesse nó, a princípio ela seria dividida, porque existem 2 caminhos. Mas esse caminho aqui, da direita, ele é um caminho completo até o retorno da fonte, sem resistência. Então, nesse caso, a corrente ela vai passar toda por esse caminho. A corrente não vai se dividir nesse caso. Então, eu tenho que 1 pé está passando por aqui. Ok? Bom, mas podem passar outras correntes, porque, afinal, existem outras fontes de tensão, outras fontes de energia. No caso, 2 fontes de tensão. Vamos ver o que é que acontece. Se eu considerar aqui como sendo a referência 0, para facilitar a minha análise, certo? Se aqui é 0, pessoal, ó, o potencial aqui vai ser 20 volts, devido a essa fonte. E se aqui é 0, veja que B é a mesma coisa que A, porque não há elemento aqui, há um curto-circuito. Então, se B é 0, A também é 0, então aqui é 0. Se aqui é 0 volt, o que é que acontece? Aqui é menos 10 volts, devido a essa fonte, certo? Então, temos aqui o potencial nos nós. Com isso, podemos calcular as correntes. Ó. A corrente ela vai do potencial maior para o potencial menor. Então, eu sei que tem uma corrente aqui vindo de 20 volts para menos 10 volts. Uma corrente nesse sentido, eu chamei de A. Mais uma vez, a corrente vai do potencial maior para o menor. Se aqui é 0 e aqui é menos 10, então tem uma corrente subindo aqui. Eu chamei de B. E é bastante fácil calcular essas correntes. Lei de Ohm. Certo? Quem é de IDA? IDA vai ser mais 20 menos 10 dividido por 10. Certo? Lembrando que esse mais aqui é devido ao sentido dessa corrente. O mais está aqui embaixo devido ao sentido dessa corrente. Certo? Então, quem é IB? IB vai ser mais 0 menos 10 dividido por 5.
do jeito que está aqui, vai ser 2 A. Veja que essas duas correntes elas vão se somar e vai resultar aqui em uma outra corrente, que eu chamei aqui de A mais I de B. E de A mais I de B, uma corrente que se soma, quando essa corrente chega aqui, ela não se divide. Por quê? Porque tem um caminho aqui sem resistência. Então, a corrente ela passa toda direta aqui, vem por esse caminho e retorna até esse ponto onde se divide novamente em A e B. Certo? Então, pessoal, concluímos que corrente de norte vai ser essa corrente de 1 A mais I de A mais I de B. Então, a nossa corrente de norte vai ser 4,5 A. Agora precisamos calcular, esse é o terceiro passo, precisamos agora calcular a resistência de Venin. Certo? E a resistência de Venin nada mais é do que a tensão de Venin, que foi aquela tensão em aberto, dividido pela corrente norte, que foi aquela corrente em curto-circuito, que era 18, dividido por 4,5, ou seja, a resistência de Venin é igual a 4 ohms. Certo? Lembrando que na próxima videoaula iremos mostrar aqui como calcular essa resistência de Venin usando um outro critério, certo? Então, um atalho, uma forma mais simples, certo? Mas voltando aqui, veja que eu calculei a resistência de Venin e calculei a tensão de Venin. Lembrando que a tensão de Venin é a tensão em aberto. Eu posso agora conectar esse meu equivalente de Venin ao meu resistor original, certo? E posso calcular o meu V de R3, que deu 9 volts. Ou então eu posso conectar o meu equivalente Norton, que é a minha corrente de curto-circuito, 4,5 A nesse exemplo, e a resistência de Venin em paralelo. Posso conectar a minha resistência original R3 e calcular o meu V de R3, que também vai dar 9 volts. Então, resumindo aqui o algoritmo, independente do circuito, se você quiser aplicar aqui o teorema de Venin e Norton, você vai, primeiro, calcular a tensão de Venin, que é a tensão em aberto. Você vai remover um resistor ou um elemento qualquer, ou até mesmo parte de um circuito. Você vai remover e vai calcular a tensão em aberto. Depois você vai aplicar um curto-circuito e calcular essa corrente de curto-circuito. Depois você vai calcular a resistência de Venin, que nada mais é do que a tensão em aberto do passo 1, dividida pela corrente de curto-circuito do passo 2. O quarto passo é substituir o circuito, certo, pelo equivalente de Venin ou Norton e calcular o que se pede. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Teremos mais videoaula aí sobre teoremas de Venin e Norton. Então não esquece de compartilhar, de dar um like nesse vídeo e até a próxima videoaula.